Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Exatas com Leonardo. E hoje nós estamos na nossa aula 1 do curso de matemática, tá? Então, nós vamos começar aqui pelo assunto de conjuntos numéricos. Hoje nós vamos focar nos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Nós vamos ver a particularidade de cada um deles, tá? Galera, só ficar bem claro, nós podemos encontrar também o conjunto dos números complexos, certo? Mas esse daqui é um conjunto à parte do que nós estamos estudando hoje, tá bom? Então, nós não vamos falar deles hoje, né? Dos números complexos hoje, e isso vai ser assunto para um próximo vídeo, ok? Então vamos lá, galera. Começando aqui, pessoal, pelos números naturais, tá bom? Eu escrevi aqui, ó, os números naturais são o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os números naturais, contando com o zero, são os números que nós utilizamos propriamente para contar, tá bom? Então, eles são todos os números a partir do zero. Eles não contêm números negativos, tá bom? Os que contêm números negativos são os números inteiros, tá bom? Os números inteiros, eles começam lá do menos 4, menos 3, que é aqui o que eu escrevi, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, os naturais estão contidos, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, certo? Porque se nós começarmos a contar a partir daqui, esse daqui é o conjunto dos números naturais, ó, observe. Então, os números naturais o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Agora, nós vamos para os números irracionais, tá bom? Que são representados pela letra Q. Só um adendo. Os naturais, né, são representados pela letra M. Os números inteiros são representados pela letra Z. E os números racionais são representados pela letra Q, tá bom, galera? Então, os números racionais são esses números que eu descrevi aqui. Eu escolhi o intervalo do menos 1 até o 1. Os números racionais são esses números que contemplam frações, certo? Ou seja, menos 1, menos meio, menos 1/3, 0, 1/3, meio e 1. Ou seja, são todos os números que, vamos dizer, aqueles números que a gente chama de números quebrados, tá bom? Esses números quebrados são os números que são representados pelos racionais. Nesse conjunto, por exemplo, o 1/3, vamos escrever aqui, o 1/3, ele é 0, se nós formos calcular, ele vai dar 0,33, ou seja, ele é uma dízima periódica, ele vai repetir 3 até o infinito, certo? E os racionais, os números racionais, eles representam tanto os números em frações, que são os números decimais, ou números decimais, certo? Que seria aqui o 1/3, né? Ele é representado na forma decimal desse jeito, 0,33. O meio, por exemplo, que foi outro exemplo que nós escrevemos aqui, ele é representado por 0,5, ok? Então, todos os racionais são representados, são os números representados na forma de fração, conforme está escrito aqui, ou na forma de decimal, conforme está escrito aqui, certo? E no caso aqui de dízimas periódicas. Aí vocês podem me perguntar, Léo, e uma dízima não periódica? Representado pelos números racionais também? Não. As dízimas não periódicas são representadas pelo conjunto dos irracionais, certo? O conjunto dos irracionais os números que não são representados por fração e também não podem ser representados e também não são dízimas periódicas. Ou seja, vamos pegar aqui, ó, o famoso π, certo? Vamos escrevê-lo aqui. Se nós colocarmos na calculadora, o π vai dar 3,1415
92 e assim por diante. Mas ele não vai, eu coloquei 3 pontinhos aqui para representar, mas é uma dízima que não vai se repetir, ela é uma dízima não periódica. Ou seja, é um valor que ele vai surgir números ali, vamos dizer, aleatórios. Ele não tem uma previsibilidade, certo? Igual no 0,33 aqui, que é o caso do 1/3. No caso do π, ele não vai ter essa repetibilidade. Ele não vai ter essa previsão aí de quais números vão se repetir. Qual é a periodicidade deles, certo? Ele é imprevisível. Por isso que é classificado como um número irracional. E o irracional, ele é representado pela letra I, tá bom? Ele é um número lógico aí, certo? E agora, aí vocês podem me perguntar, certo? Então, já entendemos o que é o conceito dos números naturais, inteiros, dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais. E esse R aqui significa o quê? Significa que eles são os conjuntos dos números reais. Ou seja, os números reais contemplam todos esses conjuntos aqui. Esses conjuntos aqui dos números racionais, sabendo que os números racionais já têm contidos neles os inteiros e os naturais. Então, os reais contemplam os conjuntos dos números racionais e dos irracionais, certo? Então, esse daí é a definição dos números reais. Ele contempla tanto um conjunto quanto o outro. Todos os números que estão contidos todos os números demonstrados aqui estão contidos nos números reais. Ou seja, se nós pegarmos aqui, ó, todos esses números aqui, ó, eles estão contidos no conjunto dos números reais, tá bom? Agora, galera, nós vamos aqui resolver um exercício, tá bom? Para fixação dos conteúdos vistos até agora. Então, ó, observe os seguintes números. E aqui nós temos, então, a primeira opção do número é 2,2121. No caso aqui, o 2 é 3,21, 22, 23. O 3, π sobre 5. O 4, 3,1416. E o 5, menos 4, raiz de menos 4, tá bom? Então, ó, assinale a alternativa que identifica os números irracionais. Galera, lembre-se, os números irracionais são aqueles que contemplam dízimas não periódicas, tá bom? Então, aqui, ó, nós podemos ver no 1 que ele tem uma periodicidade, certo? 2,21, 21, aí depois aqui vai ser 21 também. Então, esse daqui é um número racional, tá bom, galera? O número 2, 3,21, 22, 23, a gente pode reparar que ele tem até uma certa lógica, mas ele não tem uma periodicidade. Nós não temos uma previsão de que como no 1 aqui, se ele vai ser 21, 21. Então, o 2, ele é um número irracional, certo? Vamos anotar aqui, então, vamos fazer um certinho aqui, de que ele é um irracional. Na nossa aula, na teoria, nós vimos que o π, ele é um número irracional por si só. Ele dividido por 5 ainda vai permanecer sendo um número irracional. Então, esse número aqui é certo. Aí aqui, ó, o item 4, 3,1416. Vocês podem pensar, Léo, esse também é. Bom, galera, se eu olhar de prima, assim, se eu olhar e assim, numa primeira vez, a gente pode até achar que ele sim é um número irracional. E aí não teria nenhuma opção aqui que seria certo. Mas ele é um número que termina aqui, ó, 3,1416. Ele não tem nenhuma continuidade. Ou seja, ele tem um valor conhecido. Esse valor aqui, ele é um valor decimal. Então, ele pode ser escrito em forma de fração também. Então, ele é um número racional. Ou seja, vamos fazer um x aqui, ó, nos que não são irracionais, certo? E aqui o menos 4.
a raiz de menos 4. A raiz de menos 4, galera, ela é um número complexo, tá? Conforme eu falei, nós vamos ter uma aula específica só sobre números complexos. Mas, a priori, nós vamos definir que esse daqui é um número complexo e que, portanto, ele não é um irracional. Lembre-se que nem faz parte do conjunto dos números reais, os números complexos. Então, a raiz de menos 4 é um número que é um número complexo. Então, ele não entra na classe dos irracionais. Certo? Sabendo que os números, os itens que estão corretos são o 2 e o 3, a nossa alternativa correta é a letra C, certo? A letra C de certo, tá bom? Que contempla os itens 1 e os itens 2 e os itens 3. E é isso, pessoal. Depois do exercício resolvido, eu trouxe aqui para vocês o conjunto dos números, tá? E aí, ó, só relembrando, o N é os naturais, ó, trouxe uma legenda aqui para vocês também. O N é os naturais, os I, os inteiros, o Q são os racionais, o I são os irracionais e o R são os números reais. Sempre lembrando que os naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros. Os números inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais. E os números racionais estão contidos no conjunto dos números reais. E os irracionais também estão contidos no conjunto dos números reais. Ou seja, isso daqui é o que forma o conjunto, os conjuntos numéricos, tá bom? E é isso, galera. A aula de hoje foi essa, sobre conjuntos numéricos, tá? Já deixem o seu like, tá? Compartilhem esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Para fortalecer aí e ative o sininho das notificações. Se ficou alguma dúvida, não hesitem de deixar nos comentários, tá? Deixem as suas dúvidas nos comentários que eu vou estar respondendo todas as dúvidas, beleza? E até a nossa próxima aula.